Thunderbolts é o novo filme da Marvel e ele tá uma bagunça. Uma bagunça. Por mais que a Florence Pugh carregue no carisma 90% do filme, tem alguns pontos que valem ser ressaltados. Eu assisti Thunderbolts recentemente e foi uma boa surpresa, porque pelo que a Marvel vinha se tornando esses últimos anos, qualquer coisa seria bom, porque a régua já tava muito baixa. Se você acompanha os filmes da Marvel, se você é um nerdola, que nem eu, você em algum momento já começou a pegar, já percebeu que eles têm a fórmula Marvel, eles têm um jeitinho de fazer os filmes que eles repetem um padrão de narrativa que parece que todos os filmes são iguais e sem personalidade. Pelo menos é o que eu sinto. Por favor, fanboys, não me ataquem, eu gosto da Marvel também. Eu sinto que não tem mais originalidade nesses filmes da Marvel. E os Thunderbolts foram uma boa surpresa, porque como a régua já tava bem lá embaixo, a narrativa me divertiu. Muitas vezes com piadas que não deram certo, mas me divertiu. Não esperava que a Marvel fosse fazer um filme desse tão cheio de alma, digamos assim, porque eu tava acostumada com as montoeiras de enlatados que eles jogavam na gente. Porque eu sou uma grande fã de quadrinhos e os filmes eles sempre me pegaram. Só que esse negócio da falta de da falta de originalidade que me deixa triste. Os Thunderbolts não é um filme perfeito, mas é um filme que me deixou esperançosa de um novo recomeço aí na Marvete. Na história a gente acompanha os 4 personagens principais, a Fantasma, a Helena, o Soldado Vermelho, o Capitão América da Shopee e o Bob. O Bob é esse personagem super estranho e ele conhece o grupo e começa a se entrosar. E fica bem na cara que ele vai ser o vilão. Fica bem na cara. Porque a forma que ele interage com o grupo não é uma forma, ok, uma nova pessoa interagindo. Não, a gente sabe o que vai acontecer. E nessa parte da previsibilidade é um pouco chato. Só que a gente não pode esperar muita coisa, né? A construção do Bob como o Sentinela, que é o vilão, não é muito bem explorada. Ok, temos essa diferença. Os outros filmes da Marvel, eles eram, assim, profundos como um pires. E nesse a gente tem um pires com um pouquinho de barriguinha. É um pires que dá de colocar uns 300 ml de coisas. Porque o Bob, por mais que a gente conheça esse lado dele, introspectivo e depressivo, e ele não consegue se encaixar, ele se sente deslocado, a gente não consegue desenvolver uma conexão muito profunda pelos lados que a gente está vendo acontecerem, que seria o Bob e a Helena, por exemplo. Eles têm meio que uma relação, porque a Helena perdeu a irmã, que era a Viúva Negra, e o Bob, ele tinha um passado traumático e essas coisas, então eles meio que se conectavam, eles tinham um ponto em comum. Só que o negócio é que não foi tão aprofundado a ponto dela ter a simpatia toda por ele, entendeu? Vamos ser empáticos com todo mundo, sim, só que pra uma narrativa ser crível, eu acho que a gente deveria ter visto um pouco mais do desenvolvimento da relação do Bob e da Helena, pra poder eles se conectarem. Ok, eles têm esses pontos em comum, só que para eles se conectarem mesmo, eu acho que um pouco mais de tempo de tela, talvez. Tem o Buck também nesse grupo, eu esqueci de mencionar, porque ele é meio que o Buck, sendo o Buck, ele não faz muita coisa diferente, né? Então, sei lá, esqueci de mencionar porque ele é meio irrelevante. Não na trama, irrelevante pra mim. Eu assisti e fiquei tipo... A parte da politicagem também eu odiei. Eu meio que... Gente, os caras, eles não sabem fazer o filme acabar nele mesmo. Eles têm que fazer a conexão com o universo Marvel. E maior e melhor. Gente, acabou. Coisa chata, meu Deus do céu. Essa parte da politicagem, lá da mulher que tá concorrendo à presidência, e tem o cara que ele fala, eu vou descobrir suas falcatruas. Pelo amor de Deus, coisa chata, mano. E não é uma opinião de alguém que... Tá, talvez seja uma opinião enviesada, porque eu odeio filmes que pegam essa temática e... acho chato. Mas, assim, é muito chato ver a politicagem no meio da... todo aquele paranauê. Eu acho que os caras, eles não souberam conectar a história principal, que é a dos Thunderbolts, com o Bob e a relação deles, com conseguindo conectar de uma forma que a história se acabasse nela mesma, sabe? Tem que ter a politicagem, e olha, no final, olha, os novos Vingadores, ai, tá, vai, faz teu show. Chatão, entendeu? Chatão. Politicagem não combinou com esse filme.
Eu acho que se tivesse um tom intimista, combinaria muito mais. Até porque a história do Bob, ela precisa disso, porque ele é um cara recluso nos sentimentos. Ele tem aquelas sombras dentro dele, sombras que reverberam nos poderes dele depois. Faz um negócio intimista. Tudo bem, que é o universo Marvel e tem que expandir o MCU. Ai. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Um exemplo de filme intimista, eu acho que funciona bem, são os filmes do Homem-Aranha, aquele do Tobey Maguire mesmo. Porque é sobre um cara comum, entregando pizzas, e ele quer salvar a namorada dele, mas ele tem essas responsabilidades nas costas. Mas ele é só um garoto, ele é só um garoto. Entendeu? Essas coisas, elas prendem a gente se identifica. Mas aí os caras lá na politicagem. Toma. Sei que os filmes do Homem-Aranha não são um bom exemplo dessa narrativa intimista, só que eu considero eles muito mais fáceis da gente se aproximar do personagem, porque é uma coisa crível, do que esses universos da Marvel e, ai, os Thunderbolts vão fazer não sei o quê. Porque no final é isso, né? Apresentam lá os Novos Vingadores. Assim, me deixou meio pá, porque a história até que tava indo legal. Se tirasse a politicagem, deixasse só o Bob e os Thunderbolts, rapaz, sucesso, sucesso. Só que eles não fizeram isso, então... Gente, essa é só a minha opinião, tá? Eu gostei dos Thunderbolts, eu só comentei alguns pontos que eu acho que os caras vacilaram, os caras não souberam fazer. A relação entre o Bob e a Helena precisava ser aprofundada pra poder eu me sentir conectada com os personagens. Eu não me senti por causa disso. Desculpa. É isso, gente. Tchau.